Neste vídeo eu vou mostrar para vocês esse aparelho, né, receptor de parabólica, né, e na região de vocês talvez nem exista mais, mas aqui ainda tem bastante receptorzinho de parabólica, né. Ele chegou aqui para mim completamente parado mesmo, inoperante, e esse modelo usa a fontezinha chaveada, certo? Fontezinha chaveada. Eu até já identifiquei aqui alguns componentes, né. O problema dele aqui, né, eu fiz o teste, é na parte da fonte mesmo aqui. Peguei, já vi que o CI, né, o CI da fonte está queimado, que é o VIP 22A, né, e o fusível também, né, que como o componente entrou em curto, né, o fusível também apartou, né. E, e é o seguinte, acontece muito desses aparelhos danificar, e a causa principal disso acontecer é justamente esse capacitor do primário da fonte. É um capacitor de 47 micro por 400 volts, tá certo? Aí o que que acontece? Eu já peguei uns aí de simplesmente queimar só o fusível, né? Por alguma alteração que dá aí na energia. Já peguei também de estar queimado só o CI e o fusível, entendeu? Então dá problema de várias formas, né? E no caso, isso quer dizer que no caso o capacitor estando bom. Já nesse caso aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui, a queima desses componentes aí, e talvez até tenha uma diodo aqui ainda em curto, né? E lembrando que também leva o fotacoplador junto também, né? Na maioria das vezes. Então é bom fazer toda essa troca logo completa, né? E, e no caso, aquele componente ali, o CI da fonte queima, é justamente devido a esse capacitor que ele seca. Só que aí você abre ali e vê que ele aparentemente, né, capacitor normal, não tá com aquela aparência ali de que tá ruim, né? Tá lá direitinho e tal. Só que você vai perceber assim mais fisicamente mesmo, visualmente, né? Quando você tira ele fora, né? Que você percebe ali que o pinozinho ali tem uma crostazinha ali, né? Um vazamentozinho ali. E aí só logo assim de cara já dá pra você perceber que o componente tá ruim, né? Então é isso, gente. Eu identifiquei esses componentes aqui nessa fonte, né? Que estava danificado. E a causa foi justamente esse capacitor que secou, né? E aí com isso veio a queimar os componentes ali da fonte. Eu vou fazer a substituição desse capacitor, do fusível, do CI. Vou testar agora o fotacoplador e diodo, tá certo? Para ver se tem algum alterado. E volto aí com o resultado aí para vocês. Pronto, meus amigos, aqui já foi feita a substituição dos componentes. Né? O que eu achei danificado na fonte, né, foi o capacitor principal, né, que foi o causador aí de todo o problema. CI, né, CI oscilador da fonte, né, que é o VIP22A, o fotacoplador e o fusível, né. Ao fazer a substituição desses quatro componentes, a fonte veio a funcionar normal. Não tinha diodo lá do primário, lá não tinha nenhum diodo em curto, né, poderia ter algum em curto, né, já que o componente entrou em curto e chegou até a queimar o fusível, poderia sim ter alterado algum diodo lá da entrada lá de energia, mas não foi esse caso aqui, né? No secundário está tudo normal também, né? Tanto o capacitor como o diodo, né? Até porque a causa da queima não foi curto no secundário, e sim o capacitor, né, que esgotou. E, e essa dica do capacitor serve para qualquer fonte chaveada, tá certo? Qualquer fonte chaveada aí que você pegar, que tenha queimado ali o CI da fonte, vale você verificar o capacitor principal ali, né? Porque ele pode ter sido a causa da queima do CI, né? Não necessariamente, né? Claro que não. Pode ter sido vários outros fatores podem ter feito com que a peça tenha queimado, mas muito importante mesmo aí é verificar o capacitor principal da fonte, tá certo? Aí também atenção, né, na hora de trocar os componentes, polarização deles aqui, né, que nem o capacitor principal tem um lado certo, fotacoplador, né,
o próprio CI da fonte também, né? Verificar todos esses detalhezinhos aí, que às vezes, né, a pessoa, caso a pessoa não tenha muita experiência, às vezes a pessoa, às vezes ali por falta de atenção, ali desconcentra e acaba ligando um invertido, né? E aí é um problema, né? E outro detalhe é a questão do VIP22, tem que ter muito cuidado também com esse componente, que eu já comprei alguns aí falsificados, tá entendendo? E aí o que que aconteceu? Eu fiz ali todos os componentes da fonte normal e a fonte muitas das vezes ficava oscilando ou funcionava ali, quando você conectava o cabo da antena, o receptor se desligava. Ou no caso de DVD, né, na hora que o CD começava a funcionar, o, na hora que o CD começava a rodar ali, a fonte desarmava e o culpado era o CI que era falsificado. Cheguei à conclusão, né, fiz os testes, era o CI. Tem um original, o bicho voltou a funcionar normal. Então você tem que ter esse cuidado também. Claro que pode isso acontecer também, não somente pelo componente falsificado, mas por algum outro componentezinho ali ligado ali que possa estar causando também esse defeito, né? Como nessa fonte desse receptor mesmo, existe um diodo que trabalha em série com uma resistência de 10R. Esse diodo também ele costuma dar problema, né? É um diodozinho que pode ser substituído pelo IN4148, certo? Caso, eu acho que se eu não me engano a referência dele tem escrito nele BAV21, né? Acho que é a referência original dele. Mas aí, se caso você pegar um que esteja com fogo e estiver em curto, para ser substituído, você pode colocar o 4148 aí que vai funcionar normal. Lembrando também, uma coisa muito importante: você fez um conserto desse, está fazendo um teste desse, use a lâmpada série. Eu sempre aviso para ter essa lâmpada, que é muito importante. Para quem já é técnico mesmo, que já trabalha há algum tempo, né, já vai ter, né? Mas pode ser aquele que está começando agora e aí é muito importante ter, né? Porque se não tiver, ele vai acabar queimando mais componente e não dá certo. Tem que ter, é uma ferramenta principal ali, essencial, né? De grande importância. Assim como o multímetro, assim como o ferro de solda, tá entendendo? A lâmpada série tem o mesmo valor. Vamos fazer agora o teste da fonte. Fazer aqui na prática aqui mesmo para ver o que acontece. Para gerar a tensão de 5 volts e a tensão de acho que é uns 24, 25 volts, né? Como vocês podem ver aí, vocês vão ver aí o que vai marcar, né? Eu deixei ali na escala de 10 volts, corrente contínua, né? Aproximadamente aqui 5 volts mesmo, que é para dar. E mudando aqui para de 50, escala de 50, vamos testar a outra saída, né? Pronto, aí, ó, vendo? Ali aproximadamente a luz 25 volts, né? Então é isso, gente. Fonte funcionou normal. Vamos ligar lá o aparelho agora. Conectado. Já acendeu ali. A tecla aqui não está muito boa aqui. Vou usar o controle. Volume. Liga e desliga. Relé acionando, normal. Tá certo? Então é isso aí, gente. Ficou perfeito aí. Essa é mais uma dica. Peço a você que não for inscrito, se inscreva no canal. E em breve a gente tá postando mais vídeos aí. Bastante dicas aí interessantes para vocês.